nação, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais um começo de ano aí, se eu posso dizer, janeiro iniciando aí com boas energias e boas pessoas ao meu lado aqui apresentando um episódio inesquecível para abrir 2026 da melhor forma possível. Antes de mais nada, eu preciso anunciar para vocês um novo patrocinador do canal, um novo patrocinador não só de um canal do YouTube, mas de uma ideia. A Persiga Digital aceitou esse patrocínio, essa parceria, para elevar esse sonho até um limite possível. A Persiga Digital que está me ajudando a perseguir o meu sonho, a chegar em todos os meus limites. Uma empresa sensacional que te ajuda a se posicionar no mercado e te dá toda a segurança para se posicionar e garantir o máximo de eficiência em tudo aquilo que a sua empresa procura. E no meu caso, é ter a segurança de que eu vou aparecer verdadeiramente para a nação. Anunciando para vocês também, hoje eu estou apresentando o podcast sozinho. O Luan, ele está investindo em investimentos próprios, ele tem sonhos diversos e ele está correndo atrás. E hoje, a carinha que vocês vão ver por trás de tudo isso é só a minha por enquanto. Eu vou começar o episódio aqui com o pessoal da Performance Buffet. Pessoas incríveis, pessoas que têm uma empresa bem consolidada. Quero saber de vocês, antes de saber do buffet, quem são vocês? Quem é o Gustavo e quem é a Rebeca? Eu sou o Gustavo, empreendedor, dono da Performance, casado com essa mulher maravilhosa que é a Rebeca. Muito feliz ao lado dela. É uma pergunta pra gente se pensar. Acho que ela sabe falar melhor quem sou eu. É um casal, né? Um completando o outro. É um só agora. Verdade. Bom, eu sou a Rebeca, eu tenho 26 anos, eu atuo como professora antes de empreender com o Gu. É uma das minhas paixões ser professora. E eu abracei esse sonho com o Gustavo e aí um pouco mais de um ano tá dando certo, tá dando os frutos daquilo que a gente plantou. E eu me vejo como o sustento do Gu nessa empresa. Como eu já falei pra você, ele é a cabeça de tudo, ele que implanta as ideias, vem da cabeça dele que não para, e eu ajudo ele a executar. Eu fico ali nos bastidores ajudando a executar, mexendo mais com a parte de anotar, de papel, de lista, dessas coisas. Que legal, que legal. É um completando o outro, né? Como o Gu bem falou, muito só. Bem falado, é um só, né? É um só, completando. E é literalmente isso. Do Gustavo com a Rebeca em relação à performance acaba sendo, por exemplo, nessa parte eu a cabeça, mas a cabeça não vai a lugar nenhum sem um corpo, cara. Então, eu sem a minha esposa do meu lado, não existiria a performance como existe a performance hoje. Não existiria o Gustavo, empreendedor, conseguindo dar conta de tudo, porque trabalhar com evento é uma doideira, mas é muito gostoso. Mas não existiria sem o corpo, que é o principal ali, pra estar levando a cabeça até onde ela precisa, pra estar executando tudo. Então, que incrível, que sensacional. Eu acho que diria isso. Eu sou o Gustavo, de 24 anos, 23 anos, vou fazer 24 ainda, 23 anos, empreendedor, casado, feliz do lado dela. Que legal, cara. E vocês falaram, né? Você é professora e eu queria saber mais de vocês antes da performance. Quem eram vocês, né? Você já disse professora e mais você, Gustavo, você que é o cabeça disso tudo. Quem era você antes de ter essa identidade de empresário, de empreendedor que você tem agora? Cara, vamos voltar lá desde quando eu era menor, eu sempre fui aquele moleque, né, tinha meus 12 anos por aí, que sempre brincava muito na rua, mas sempre sonhava muito, né, sempre sonhava, mas era aquele sonho de tipo, pô, o que será que eu vou fazer? Sabe, eu sei que eu quero ser empreendedor, eu sei que eu quero fazer algo dar certo ali, mas eu não sei o que eu quero fazer. E uma coisa que eu tinha muito, diferente de hoje em dia, e eu digo isso até pros meus pupilos que eu tô treinando, que é, cara, estudar, velho. Estudar, porque faz muita diferença. Eu era um tipo de... Pra você hoje em dia ser empreendedor, você tem que saber cativar o cliente seu, chegar até essa pessoa, saber conversar, saber como conversar, porque cada negócio não existe um padrão, mas a cada tipo de negócio tem uma forma certa de você chegar até o seu cliente, de você conversar com o seu cliente.
E eu aprendi isso, entre aspas, na marra, mas também estudando. Na marra que eu digo foi porque quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei como aprendiz, velho. Então eu tinha que trabalhar segunda, quarta e sexta, e terça e quinta estudar. E eu estudava no Senac. E eu nunca esqueço essa professora. Inclusive, esses dias eu atendi ela no buffet. Ela era uma das convidadas. A gente trabalha bastante com a Unital também, fazendo eventos para a Unital. E essa professora foi conhecer a Unital Campus por conta da filha dela que está entrando para faculdade. E eu vi ela e falei assim, cara, quando eu vi ela, eu falei, é muito louco. Hoje em dia eu olho para minha mulher, que é professora, eu falo, cara, realmente a diferença que uma professora faz na vida de uma pessoa, que ela traz na vida de uma pessoa é incrível, é sensacional. Porque o que essa mulher mudou na minha vida sem ela saber, ela mudou. Porque eu tinha uma vergonha de que eu não conseguia chegar nas pessoas e conversar. Eu não conseguia apresentar algo. Mas ainda assim, nem dentro de mim existia essa pessoa que era capaz disso. Só que eu precisava de alguém pra virar a chave junto comigo, pra mostrar como que eu virava a chave. E foi essa professora, cara. Então, era toda terça e quinta. Eu lembro que no começo eu não gostava, né? Nem um pouco disso. Toda terça e quinta ela fazia eu ficar 3 horas montando um projeto de trabalho. Então, vamos supor, e esse projeto estimulava muita criatividade. Ah, você agora tem uma empresa. Você vai fazer isso e isso no final você vai ter que apresentar o seu produto. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu fazia ali 3 horas e depois a última hora a gente tinha que ir na frente de outras 5 salas do Senac e apresentar o trabalho na frente de todo mundo. Meu Deus. Então ali foi desenvolvendo essa coisa de empreender, de conseguir conversar, conseguir aprender detalhes, porque eram detalhes que eu ia aprendendo de como fazer, como chegar, como executar aquilo ali para chegar onde você quer, no objetivo, que é a venda em si. E automaticamente eu tinha aquele negócio, tá, mas o que eu vou fazer? O que vai ser? E eu sempre trabalhei muito, sempre trabalhava o meu trampo e fazia um freelance pra complementar minha renda, né? Mesmo sendo menor de idade ali e tudo mais. E eu trabalhava na loja 100 na época e ao mesmo tempo eu fazia bico em buffet, cara. E conforme eu fazia esses bico em buffet, eu fazia de garçom, fazia de bartender, Aí foi indo, pegando mais tempo de festa, eu fui ganhando uma confiança dos donos, dos representantes do buffet ali. Não era era mais de um tipo de buffet, então, tem um grupão, quem precisa você vai trabalhar. Automaticamente foi surgindo a oportunidade de, por exemplo, Gustavo, não vou poder estar nessa festa hoje, preciso de você lá. E eu ficava, cuidava. E automaticamente acontecia algumas coisas na qual eu ia resolvendo, e outras coisas na qual eu ia vendo, cara, esse tipo de coisa não pode acontecer. Por que ele não faz melhor? Por que não faz melhor do que isso? Como que faz um tipo de coisa dessa? Coisas do tipo que, cara, eu dou muita risada com ela, porque parte disso depois ela vivenciou. Eu falava, chegava em casa indignado, a gente já morava junto, já tava junto, já chegava, eu trabalhei pra tal pessoa hoje. Falei, não acredito, tá servindo desse jeito isso. Eu falei, não. Meu Deus do céu, não pode, como que pode isso? E eu não podia mudar isso dentro daquela empresa. E automaticamente eu comecei a ver um negócio, nossa, e se a gente fizer? Aí sempre foi aquela coisa, começou a crescer um sonho que a gente já conversou sobre isso, foi um sonho meu, sabe? Mas é muito legal isso, porque a parte de você ser um casal ali, né? Não é simplesmente você tem um sonho, ela tem um sonho. Não, vocês dois têm sonho. Então, o sonho é dele, mas também é meu. Também faz parte de mim, porque o que vai mudar na vida dele vai mudar na minha vida, porque nós somos um só. Então, começou automaticamente a ela alimentar esse sonho junto comigo. E é onde aconteceu essa questão de ela ser os braços, as pernas, e eu ser a cabeça. Sabe? Que legal. O braço e a perna não vai em nenhum lugar sem a cabeça, mas a cabeça também não sai do lugar sem o braço e a perna. Então isso é muito legal. Então acho que foi a partir daí que surgiu. Esse é um pouco do Gustavo, que foi aprendendo, foi crescendo e se transformando nisso. Tipo, coisinha de 5 minutos de conversa aqui. Foram coisas de 8 anos pra cá, 10 anos pra cá, né? É um tempo. Mas esse é um pouco o Gustavo. Então sempre fui muito sonhador, sempre tive muito esse sonho, essa vontade de ter o meu negócio, de empreender, de sonhar. Eu falo bastante com ela que eu sonho muito alto, cara.
Eu sou muito alto. Ela sabe isso, é umas doideiras. Mas é muito louco quando você começa a ver que um sonho muito alto seu de 8 anos atrás começou a se tornar realidade. Agora você fala, cara, Valeu a pena, né? valeu a pena sonhar desse jeito. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Não é só sonho, né? Concretizou agora. Exatamente. Então... E é importante a gente sonhar alto, né, cara? Eu falo muito porque isso aqui já foi um sonho. Entendeu? Não necessariamente o Nation Cash, mas ter um podcast, estar à frente de algo em que a minha palavra tem algum tipo de autoridade, sempre foi um sonho pra mim. Então, é assim, sonhe alto. É um conselho que a gente que junto aqui pode dar pra todo mundo que tá assistindo a gente. Que curso você chegou a fazer no Senac? Você falou do curso da sua professora. Que curso que você fez? Administração e vendas. Que legal, cara. E hoje você pode ter certeza que faz diferença pra você, dentro da área que você tá. Total diferença. Incrível, Principalmente mano. essa parte de vendas que foi um desenvolvimento, né, com outras pessoas. Então eu aprendi a trabalhar muito em equipe, que a gente tinha que criar uma empresa, uma vez era sozinho, outra vez era com a equipe. Então você tinha que aprender a lidar com a opinião das outras pessoas diferente da sua e desenvolver as ideias e pensar fora da caixinha mesmo, porque você tem que pensar fora da caixinha. Que da hora, mano. Tem que pensar. Trazendo um pouco mais de performance, querendo extrair mesmo de vocês. Vocês lembram como é que foi o primeiro evento que vocês realizaram? Do primeiro cliente? Você se lembra? Eu vou contar. É uma história com muitos acontecimentos, mas Não pode trabalhar com enxugando nome, né? bastante. Não digo da pessoa, digo da empresa. Pode. Melhor não. Melhor não. Aí, Não pode. não, a gente, né, aconteceu que fazendo uns 2 anos já, né? Algumas pessoas sofreram um golpe de um buffet, que a pessoa sumiu com o dinheiro das pessoas e as pessoas com a festa marcada, com o evento marcado. E uma prima, né, esposa de um primo, ela era convidada de um casamento que ia acontecer naquele mês, que aconteceu todo o auê desse buffet que sumiu. E aí ela veio conversar com a gente, né, "Nossa, será que vocês conseguem fazer alguma coisa?" Porque já estava sendo consolidado o buffet, né? A gente já estava ali caminhando para começar a fazer eventos mesmo. O que acontece? A gente, quando começou essa parte de desenvolver, vamos fechar, vamos fazer um buffet, vamos. A gente tava com medo de começar do zero. Tipo, começar do zero que eu falo, criar tudo do zero. E daí apareceu uma oportunidade pra gente, quer comprar essa empresa? Um buffet, no caso, em si. A gente falou, demorou, vamos comprar. E a gente comprou. Fizemos tudo certo, tudo mais, contratinho pra comprar isso. Então aconteceu, só que o nosso combinado era final de um ano. Tipo, outubro de um ano, né? Nessa época. O nosso combinado a gente vai finalizar esse ano. E a partir do ano que vem, vamos supor 2026, aí começa a ser do Gustavo e da Rebeca. Então a gente já começou a anunciar aí. Por isso que a prima dela ficou sabendo que a gente já estava anunciando um buffet. Que a gente estava trabalhando com buffet. E aí, assim, acabou que Deus mostrou que não era pra gente comprar esse buffet, era pra gente fazer o nosso, né? Aí a gente começou tudo do zero. Quero saber dessa Mas história. a gente conta. Mas sobre esse primeiro evento, aí foi de um casal de noivos que foram, né, sofreram um golpe, infelizmente. E aí a gente, né, assumiu. O Gu falou, não, vamos fazer. E aí a gente fez assim, sem ganhar lucro nenhum. A gente falou, vamos colocar só o valor de custo pra eles pagarem, né, mão de obra, funcionários, os alimentos, enfim. E aí a gente fez, né, esse casamento foi em novembro de 2024. Foi o nosso primeiro evento. Era, por exemplo, assim, o buffet em si, que sumiu 3 semanas antes do casamento. Com parte de decoração, salão e buffet. Então isso é mais de 15 mil reais. O casamento Você todo entendeu? pago. Tudo pago. Sumiram com isso. Caramba. Aí o que acontece? E na época, por ser final de ano, ainda mais por ser final de ano, e todo mundo que eles foram procurar pra fazer o buffet assim em si, o pessoal tava jogando preço. Ó, meu preço é esse. Cobrando o dobro. Aí quando chegou até a gente sentiu muito essa vontade. A gente falou, pô, estragou, né, mano? Tipo assim, imagina como que essa noiva, esse noivo deve estar. Então, o que a gente pode fazer pra ajudar eles? Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos usar o nosso conhecimento que a gente sabe que precisa pra fazer uma festa. Vamos pegar os pilares aí e vamos fazer acontecer. E a gente fala, você paga só os gastos aí, a gente não quer ganhar nada, a gente quer fazer acontecer a sua festa. Então a nossa primeira festa foi essa. Que legal, cara. Foi assim, e a gente não conhecia ninguém praticamente, assim, pra trabalhar, sabe? Pra gente. Primeiro que a gente não tinha nem um nome. A gente fez esse casamento sem um nome, né? Não tinha nome buffet. Era ali o Gustavo que tava atendendo. Só aventar o preço. Não tinha uniforme, nada. A gente só juntou aí uma equipe.
O meu pai, ele é muito dessa área de cozinha, então quem que você conhece que a gente pode chamar ali pra trabalhar? Muito dessa área. O pai Aí é eu- só chefe de cozinha. O meu pai é chefe de cozinha. Então ele já falou, fala com tal pessoa, talvez ela tenha alguém pra indicar. E aí ele já conheceu alguns garçons também, daí chamou mais alguns outros ali. E tem uma galera que até hoje trabalha aí pra gente, veste a nossa camisa. Abraçaram Agora a ideia veste de a camisa primeira, né? mesmo, tem um uniforme com o nome, né? Foi, assim, desafiador pra gente esse primeiro evento, né? A gente nunca tinha feito, né, Gu? Mas a gente fez acontecer. E esse Nossa. primeiro evento já Aconteceu. foi Gustavo e Rebeca, né? Não foi É. com nenhuma outra. Vocês falaram que não deu certo a Nunca compra. aconteceu nenhuma festa É. com esse... Acabou só aconteceu a compra, a negociação, tudo ali e tal, mas fazer festa, executar a festa em si, não aconteceu. Nunca aconteceu. A gente nunca usou o nome da outra empresa que a gente tava comprando. E aí, quando a gente fez esse evento, a gente não tinha o nome, a gente não tinha nada. Aí a gente falou, vai ser o Gustavo e a Rebeca. Aí foi. Só que, por exemplo, daí o que aconteceu nessa parte dessa empresa foi de a gente, através, que nem eu falei, a gente começou a anunciar e tudo mais, então eu comecei a fechar contratos pro ano posterior, Uhum. que já seria o nosso ano, já contratos com o nome dessa empresa que a gente tinha comprado. Fechar e tudo mais. Daí quando aconteceu esse cancelamento dessa compra e tudo mais, a gente falou, tá, mas a gente vai fazer um buffet ainda. Então vamos fazer. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, agora eu vou mandar mensagem cliente por cliente. Se o cliente quiser o dinheiro de volta e não quiser fazer a festa, tudo bem. Mas se ele quiser, a gente vai fazer a festa. Só que eu vou mandar um contrato novo pra ele e o nome da empresa agora é Performance. Que legal. Inclusive, que foi o nome que a gente tava do nada em casa, né? Do nada. Ele tava tomando banho. Esse aí já ia ser a minha próxima pergunta. Como surgiu o nome de Performance? Não. Porque, cara, trabalhar, tipo assim, com esse nome é um nome que carrega um peso. Uhum. Performance. Vocês estão entregando a melhor performance. É. Como que surgiu esse nome? Foi exatamente pensando nisso, cara, de entregar o melhor. E a gente sempre quer entregar o melhor, né? Então ela até fala que eu sou muito chato às vezes. Ai, tá bom, tá ótimo. Eu falei, não, mas não tá. Eu sei que pode ser melhor do que isso. Sei que a gente pode fazer melhor, tá falando, enfim, né? Então, foi do nada. A gente tava ali, tá, agora não tem mais essa outra que a gente já tava assumindo um nome. E agora, o que a gente vai fazer? Tá, a gente tem um buffet, a gente tem as festas fechadas e o nome. A gente precisa de um nome, a gente tem que trabalhar com o nome e tudo mais, né? CNPJ e tal. Eu falei assim, daí tá, ficou nessa conversa, daí a gente morava na kitnet. E eu tomando um banho lá. Aí eu, ué, o que você acha de performance? Ela, gostei. Falei, performance buffet eventos. Ela, nossa, gostei. Falei assim, então vai ser, vamos ser, fechou? Então vai. Foi isso. Que da Aí hora, cara. Que surgiu, legal. foi uma ideia mesmo. Ele E aí tava surgiu o tomando Performance. banho, viajando lá na Veneza, tomando banho. Ô, Rê, vem cá, o que você acha de performance? Eu falei, que é bom. Que legal, cara. E trazendo um pouco, né, desse último ponto que vocês comentaram, de trabalhar com o melhor possível, inclusive um ponto dos empresários que eu trago aqui, todo mundo fala que alguém acha que a gente é chato, porque a gente é muito metódico, detalhista. Fala, não, até ficar bom não vou largar o osso. Uhum. Como que foi pra vocês, incluindo o primeiro casamento que vocês fizeram, que tocou no emocional de vocês? Como que é hoje? Porque muita coisa hoje você faz realização pessoal. Alguém comemora uma data, alguém quer casar, alguém tem alguma confraternização. Como é pra você essa realização disso? Cara, você já deixa eu falar aí. Não sei se vocês sabem, um fotógrafo, ele trabalha em casamento, em festas, com não só um cartão de memória, com mais de um cartão de memória, com HD, aquilo ali. Alguns que trabalham com sistema digital. Por quê? Por trás disso tudo, por conta tanto desse material de um fotógrafo, é simplesmente porque aquele evento é único. Então, cada evento que a gente faz é único. É o aniversário de um aninho do teu filho. É a única vez que seu filho vai fazer aquele, teu filho vai fazer um aninho. Uau. Então, não é qualquer dia. É 3 anos. Não é um aninho mais, mas é a única vez que ele vai fazer 3 anos. É o casamento. Cara, é o teu casamento. Eu digo, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu vi ela entrando. Então, como que eu seria capaz de não entregar o melhor no dia tão especial para aquela pessoa? Porque aquilo que eu tô vendendo, eu não tô vendendo comida. Como eu digo para meus clientes, a gente monta, na hora de montar o cardápio, tudo mais, muita gente acha que a gente já tem um cardápio pronto, né? Mas não, eu sempre monto o cardápio, cada cliente é um cliente. Então eu gosto de trazer a
os detalhes do casal ali, ou então os detalhes da festa ali pro cliente. Então, uma das coisas que eu falo pro cliente, eu falo assim, pensa no cardápio desse dia tão especial para você, pensa em algo que identifique vocês, a história de vocês, o que vocês buscam, o que vai ser. Tem um casal muito legal que fechou com a gente, que a história deles é muito legal. Eu falo pra bastante gente, ela tá cansada de ouvir. Eles contaram pra mim, eu falei, cara, sensacional. Eles trouxeram literalmente o que eu sempre peço pros clientes. Eles disseram que eles se conheceram num café colonial. Um dos dates deles que eles mais gostam de casal, noivado, namoro, é conhecer outros cafés em outras cidades, Cunha, Santo Antônio. Eles sabem, Gustavo, a nossa cara é café colonial no dia do casamento. Você consegue? Eu falei, na hora. Vamos montar um cardápio então, o que você quer? Vamos colocar. Então é isso, é um dia muito especial. Então, o sentimento nosso, a gente fica, cara, a gente fala, o seu casamento pode ser, seu aniversário, pode ser hoje o seu evento, mas pra gente ele começa um mês antes, termina umas semanas depois, porque é muito trabalho em cima disso, são muitos detalhes no qual, sem ela, então são muitos detalhes mesmo, que a gente busca, e às vezes acaba até tendo coisas que a gente faz, a gente se encontra assim e fala, cara, o que a gente tá fazendo? Porque, por exemplo, a gente monta todo aquilo com o cliente, aí do nada eu mando mensagem pro cliente e falo, cara, e se a gente fizer isso aqui? Não tô falando que a gente vai cobrar nada mais não, mas é que eu quero muito colocar isso aqui na mesa sua, posso? O cliente pode? Nossa, Gustavo, vai ficar legal, porque não é simplesmente uma venda, não é simplesmente uma festa, mais um cliente pra gente, é mais um sonho realizado, é mais um dia inesquecível feito, sabe? É isso que eu queria ouvir. Sim, e como ex-noiva, né? Ex-noiva. É muito gratificante pra gente ouvir as pessoas falarem, nossa, aquilo tava muito gostoso, nossa, o que era aquilo? Nossa, que delícia, eu queria comer de novo. E isso é muito gratificante, é muito legal ouvir isso, sabe? Então, como a gente já passou por isso de planejar, de, né, executar e depois ouvir um feedback dos nossos convidados, então a gente sabe muito, a gente tem muita essa empatia com os nossos clientes, sabe? Porque a gente sabe como que é você planejar. Primeiro você sonha, aí você começa a planejar, e aí começa a acontecer a execução. Então a gente sabe como que é estar ali por trás, sonhando com esse dia. A gente faz de tudo, a gente já fez casamento, aniversário, debutante, mas a gente também já fez confraternização, a gente vai fazer uma despedida. Uma cliente está indo morar nos Estados Unidos, a gente vai fazer esse dia acontecer para ela. Que show! A gente vai fazer ali a comida, vai ter DJ, vai ser um dia muito especial para ela. Essa temática disso aí vai ser muito legal. Vai ser muito legal, porque a gente vê, cara, ela tá sonhando que esse dia fique marcado, sabe? Como uma despedida que vai estar ali as pessoas que ela mais ama, as pessoas que ela escolheu a dedo para estar ali se despedindo dela, sabe? Então a gente encara isso com muita responsabilidade também, porque é o sonho de alguém. Então a gente procura sempre fazer com muito carinho, entregar do melhor para que a pessoa lembre disso para sempre. Que show, sensacional, cara, sensacional. Ouvindo tudo isso, eu sei que em cada tipo de evento, em cada comemoração, vocês entregam 100% da performance. Mas assim, para vocês, o que é melhor fazer? O que vocês falam assim, não, nisso aqui eu vou, assim, eu dou 100%, mas nesse aqui eu vou dar um pouquinho a mais. Você falou de ser ex-noiva, então eu acredito que muito casamento, mas o que para vocês é mais legal de ser feito? Uma confraternização, um aniversário, um casamento? Cara, todo evento é um desafio. Todo evento, tipo, seja do menor ao maior. Mas a gente carrega uma coisa, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Na hora que aparece, né, deve aparecer Gustavo, dono, empreendedor, alguma coisa do ABF que aparece identificação, né? Uhum. Mas em cima de qualquer título desse, existe um título meu e um título da Rebeca a respeito da performance, que é representante. A Rebeca é uma representante e eu sou um representante. Representante do quê? Representante da empresa de Deus, mano. Entendeu? Porque antes disso daqui ser meu, antes disso daqui ser dela, é de Deus. A gente faz, a gente busca em cada detalhe que a gente entregar um pouco do amor dele. Então, eu acho que uma resposta minha para essa pergunta seria todo o evento. Não existe evento mais, não existe evento menos. Eu faço cada evento como se eu estivesse fazendo para Deus, como se eu estivesse fazendo para mim, para entregar o meu melhor sempre. Eu acho que isso é uma das
bases que a gente sempre usa nos eventos. Que legal, cara. Isso aí é até não só pra mim, mas acho que pra todas as pessoas que estão vendo, cara. Sensacional. É muito Parabéns mesmo. E, bom, falando, né, eu acredito muito em Deus, eu sei que Deus tem uma força, principalmente em cima disso aqui, ó. Principalmente em Nação. cima de nação, ide por toda a nação e pregar o evangelho. Exatamente, a todas Então, as nações. eu vi recentemente um vídeo de casamento. Pra quem me conhece de verdade, sabe quem é o Pedro, eu tenho um sonho de ser pai. Tenho um sonho de casar e ser pai. Na realidade do mundo de hoje é complicado, mas eu ainda tenho esse sonho. O que Deus significa, né? Sei, a resposta vai ser tudo. Mas assim, onde você vê Deus nos detalhes do seu da sua empresa? Eu vejo Deus em cada detalhe, mas em mais específico é o jeito que ele me prepara para estar à frente de cada um. Sempre tem alguma coisa que eu posso dizer para alguém assim, ó, cara, que Deus te abençoe. Onde vocês veem Deus? Cada detalhe, né? Qual detalhe que vocês falam assim, não, é aqui que eu... exatamente aqui que eu vou fazer. Olha, a gente sempre busca ver a mão de Deus, né, em cada detalhe, até principalmente nas coisas ordinárias, não só nas coisas extraordinárias. E dentro da empresa, a gente vê muito Deus na forma que as coisas vão acontecendo, sabe? Que as coisas vêm chegando até a gente. A gente virou o ano e no dia 17 de janeiro a gente só tinha um evento. E em uma semana a gente fechou mais 2 eventos para o dia 17 de janeiro. Então a gente fechou o dia 17 de janeiro com 3 eventos. Ia ter um só. E eu falo pra ele, Gu, você tem noção do que Deus tá fazendo? Você tem noção do que é a mão de Deus fazendo isso acontecer, sabe? Dando mais sustento para que a gente possa sustentar essa empresa, sabe? Então a gente vê muito ele nesse cuidado com a gente, nessa... A palavra certa não seria, né, referente a retribuir, mas a gente vê muito Deus no que ele entrega pra gente, sabe? Porque a gente entrega primeiramente pra ele. A gente entrega a empresa pra ele, a gente entrega os eventos pra ele, a gente faz como se fosse pra ele, como se fosse não, é pra ele, né? Então, muitas das vezes, pode acontecer de eu estar ali meio sem paciência, meio, nossa, eu tô cansada, cara, eu quero ir pra casa, eu tô cansada, eu quero descansar. Aí já vem um choque de realidade. Mas você tá fazendo isso aqui pra Deus, é pro Senhor, você vai fazer de qualquer jeito? Olha o tanto que ele te dá, sabe? Eu mesmo já me dou esse choque de realidade. Olha o tanto que Deus faz pela gente, né? Através dessa empresa. Então, a gente vê o cuidado dele em cada detalhe. Vocês são incríveis, parabéns mesmo. Falando, né, agora com esse clima de reflexão aqui, né? Mas falando de assistência, eu tenho que perguntar isso porque é o que tem me ajudado bastante também, a Persiga. Nessa assistência, o que a Persiga representa para vocês? Cara, nesse momento ou no momento que entrou em Persiga contato? Foi uma empresa que, inclusive, Deus trouxe para próximo da gente. É um dessas coisas que ela disse que vem em cada detalhe Deus agindo, a Persiga faz parte disso. Por quê? Porque a gente tinha... Cara, hoje em dia, nossa, é visão totalmente diferente. Mas um ano e pouco atrás, né, quando a gente conheceu a Persiga, a gente tinha somente o Instagram nosso e o WhatsApp ali. E o boca a boca. Cartãozinho e tudo mais, boca a boca. E eu conheci um dos proprietários, o Guilherme, através de um GC, que é o grupo de crescimento que a gente tem da igreja, que a gente frequenta toda semana. E eu fui criando uma amizade com ele lá, conversando, mas falando sobre a vida. E até que a gente comentou que era empresário, né? Empreendedor e tudo mais. Aí foi onde ele falou, cara, vamos trabalhar junto. Aí eu falei assim, tá, mas como assim? Tá, ele, mano, a minha empresa faz isso e tudo mais. Ele explicou que eles trabalhavam com questão da parte do Google, marketing e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu tenho interesse, mas eu não tenho entendimento. Eu não sei se vale a pena pra mim agora eu investir, né? Isso, mesmo que não seja... Não é um valor, nossa, exuberante, mas também não é algo que eu tô preparado pra tirar do bolso agora. Aí o Guilherme olhou pra mim e falou, Gu, confia em mim, mano. Vale a pena. Vale a pena. Aí eu falei, tá, mas eu tenho que confirmar, tenho que ter certeza em casa, né? Que não sou só eu. Aí eu cheguei e falei pra ela, aí uma das coisas que ela falou assim, ela falou assim, Gu, isso foi coisa que ela disse. E se for Deus colocando ele no nosso caminho? Como mais uma porta se abrindo pra gente estar alcançando onde a gente tanto almeja, onde a gente tanto entrega pra ele que a gente quer. Eu falei, tá, né? Eu falei, se for Deus. Ela falou assim, então, se for Deus, vamos.
Vamos, não tá vindo de qualquer lugar, tá vindo de um ambiente seguro que você tem, tá vindo de um lugar no qual a gente frequenta com pessoas que a gente gosta. Vamos! A gente abraçou, cara, primeira semana começou a bombar de mensagem pra gente por conta coisa através do perfil que a Persiga fez pra gente no Google e do trabalho que eles começaram a entregar. Então eles começaram a alavancar, começaram a mexer, a colocar todas as informações. Nossa, Gu, a gente precisa disso, Rebeca precisa disso. Começou a colocar cada vez mais e disso não é de lá aconteceu e caiu, não. Cada vez mais vem acontecendo. Ou a quantidade de pessoas que hoje em dia... Aí eu não fazia noção disso, isso que eu disse, eu não tinha noção. A quantidade de pessoas que hoje em dia busca no Google o que elas querem é incrível. É muito Então grande. a pessoa ela quer uma academia próxima, academia próxima no Google. O Google vai jogar a academia mais próxima. Buffet. Você vai pesquisar buffet? O nosso é um dos aparecer lá por conta do trabalho que a Persiga dá em cima. Porque eu não tinha noção que era tanta gente que pesquisava até eu começar a trabalhar com eles e começar a acontecer com tanta excelência isso, cara. Então, grande parte dos meus clientes hoje não são só também do que a gente... lógico, muito do que a gente entrega, do boca a boca, de tudo. Mas também tem muito cliente que veio através do serviço que a Persiga entrega em cima pra gente. Através do Google ali. A Que gente legal. realmente não acreditava. A gente falava, nossa, mas Google, isso é tão coisa ultrapassada? Não é. Não é nada ultrapassado. As Nada. avaliações fazem muita diferença. Muita diferença. A né? gente começou a ver com outro olhar. Quando a gente vai em qualquer lugar que eles têm lá o QR Code para avaliar no Google, a gente avalia. Porque isso faz diferença. As pessoas Aquela confiam plaquetinha, né? Faz muito muita na diferença. avaliação. As pessoas confiam na avaliação. E hoje muita tá diferença. presente em todo o buffet de vocês. Na mesa, no Tá. lugarzinho, ó. Tá. Avalia a gente. É, a Persiga providenciou um cartãozinho de aproximação. Ah, É um cartãozinho da Google, a gente só É muito chega da no hora. final do evento, opa, Alice, você tá com seu celular aí? Ele que faz isso, Tem né? Ele muita que é gente mais que não conhece. carudo. O Guilherme falava, Gu, você tem que chegar nos seus clientes e pedir. Eu falei, cara, como que eu vou pedir pra eles avaliar assim? Eu falei, Gu, pede, velho. Você tem que pedir. Aí agora eu chego. Daí depois ele chegou comigo, Gu, tem uma ferramenta da hora pra você agora. Um cartãozinho, tipo um cartão de crédito mesmo, normal. É Só igualzinho que daí também. tem um Google escrito ali. Ele disse pra mim que até agora tem personalizado com o nome da empresa que ele vai mandar pra gente. Muito Que legal. show de Então, bola. agora esse cartãozinho vai vir um novo que vem personalizado com o nome da empresa, com a logo nova, com a identidade visual que eles também estão fazendo pra gente. Agora a gente tá mudando a identidade visual. Mudanças virão por aí. Onde vai Aguardem, pra essa, ó, aguardem. mudanças virão. Aguardem. Aguardem. Então essa logo aqui já vai se transformar. Mas tem um cartãozinho de NFC que fala? NFC. a função. NFC. Eu encosto no celular assim, aparece notificação, já vai direto pro Google ali e a pessoa avalia a gente. Então é muito mais prático também, muito legal. Que E sensacional, é todo o material né, cara? que eles entregam pra gente, cara. É muito legal, muito bom mesmo. Persiga é gigante, né, cara? Sensacional. E no próprio nome, né? Ajuda a gente a perseguir a realização do Sim. nosso sonho, né? Sim. Eles entraram pra mim também e foi assim, cara, sensacional. Todo o apoio que eles estão me dando, toda a estrutura que eles estão planejando pra mim. Em breve também, vocês vão aparecer no site da Nation Cash, então se preparem, hein? Se preparem. Uhum. Graças à Persiga. Trazendo um outro ponto aqui também, a gente fala muito de... Eu tenho essa ideia, né? De buffet. A gente chega lá e fala assim, cara, a gente vai comer bem. Todo lugar que fala assim, tem buffet, eu falo, opa, é comigo mesmo. É Nem comigo mesmo. almoça. Nem almoço, É passo assim o dia em mesmo, jejum. a gente sabe. Antes de chegar, eu tomo um Eno e falo assim, agora eu tô de espaço aberto. Tem esse doendo também, bom saber. Não, ele abre espaço, cara, confia, vai por mim. Como que é... Eu sempre tive dúvida pra perguntar isso pra donos de buffet, né? Como que é feita a seleção de vocês? Porque conhecendo vocês aqui, acredito que todos nós podemos falar isso, pô, o nível de qualidade e excelência é sensacional. Mas como que é feita essa escolha? Como que é a visão de vocês por trás de um buffet? Entendeu? Porque, dando um exemplo simples aqui, eu sou empreendedor, dono do podcast. Eu escolho as pessoas que têm grande audiência, em que eu posso conversar, pessoas realizadas, com realizações boas. Como é pra vocês essa seleção do que ter, o que não ter, entendeu? Principalmente pra você que é a cabeça, mas pra você que executa também. Como é isso? Cara, essa parte de excelência, eu acho que eu posso falar um pouco dela também. A gente entrega o alfabeto inteiro ali, porque tipo assim, eu digo, porque ela vem desde o atendimento do garçom, que eu converso com os meninos, sempre falo, ó, por favor, levar assim pra mim a bandeja, chega na mesa do cliente, olá, tudo bem? Prazer, me chamo Gustavo, vou estar realizando seu atendimento aqui hoje, vou estar servindo vocês, o que precisar pode me chamar.
Então, tem desde esse ao ponto de que realmente o que cativa todo mundo também ali, que é da comida, né? Que, por exemplo, o chefe de cozinha, ele fala pra gente, fala, não traz maionese, por exemplo, um salpicão, maionese. Ele, não traz outra marca pra mim não, eu só trabalho com Hellmann's. Se você trouxer, eu não faço. Porque é a qualidade, né? A qualidade. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com churrasco também. Nossa, churrasco é sensacional. Bom saber. Ela é suspeita a falar, ó. Amo. E, cara, é uma das Sou fã. coisas que a gente fala, eu gosto de deixar bem claro pros clientes, é que no churrasco que a gente faz, a gente não trabalha com aquelas carnes que ficam no freezer de um supermercado, que são carnes embaladas a vácuos, foram congeladas, descongeladas, ficou um tempo ali e passou por outras mãos. A gente gosta de trabalhar com a carne direto do frigorífico. Que ela já vem a uma carne, pô, tem vezes que eu chego lá e a gente pede muita quantidade, né? Então tem vezes que a gente chega lá, pô, eu quero 30 quilos de carne. 30 quilos de contrafilé. Quero 30 quilos de picanha. É muita carne, velho. Muita coisa. É muita carne. E eles olham pra mim e já falam, Gustavo, tem como você esperar pra qual dia que é? Eu falo assim, ó, preciso usar no sábado. Então, Gustavo, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira eu entrego pra você, porque hoje é terça e quarta-feira vai chegar do matadouro fresquinho. Aí eu já desce e eu já separo pra você. Eu falei, top. Porque é esse tipo de qualidade que a gente trabalha. Por exemplo, a da carne, pô, tem que ser da melhor qualidade. Então a carne eu vou escolher aquele contrafilé marmorizado, com aquele dedinho de gordura, sensacional. A gente trabalha com sal grosso, sal de parrilha que a gente trabalha, que é um sal que a gente usa, porque o sal de parrilha, o trabalho que você faz com ele é diferente. Você primeiro assa a carne, depois você tira, daí você corta a carne e com o calor dela, daí você joga o sal de parrilha, que com o calor dela o sal vai derretendo e une o sabor da carne, que não perdeu ali no meio, junto com o sabor do sal que tá por cima. Caramba, porque se você joga só o sal isso, normal, o sal ele já entra na carne conforme ela tá assando ali, cozinhando, e faz com que você tire o sabor da carne e só sobressai o sal. Agora, quando você faz essa separação no tempo certo, no momento certo, você consegue ter o sabor perfeito da carne ali. Então tem todos esses detalhes, né? São muitos detalhes, é muito louco. Sim, a gente vê muito pelo lado que nós também somos consumidores. Então a gente pensa, pô, se a gente fosse numa festa, a gente gostaria de tomar um refrigerante tal ou um refrigerante tal? O melhor. Então a gente vê muito por esse lado, de que a gente também é consumidor, sabe? E não é por nada, né? Mas a nossa confeiteira é a minha sogra, a mãe dele, e o chefe de cozinha é meu pai. Oh. Então, assim, a gente sabe da onde realmente vem, a gente consome daquilo que a gente serve, sabe? Desde a marca de maionese, de refrigerante, ao atendimento de um garçom também. Porque quando a gente vai num restaurante, a gente não paga só por aquele prato de comida. A gente paga pelo ambiente todo. E não é nem questão de preço, é de valor. Qual o valor daquele lugar? Qual o valor daquele atendimento, sabe? Vale a pena? Então a gente preza muito isso como consumidores também. Que legal, cara. Bom saber disso. E essa técnica do churrasco aí, o próximo eu vou aplicar, né? Ou não, né? Eu vou contratar vocês pra fazer pra mim. Né? Cara, aplicar, aí você vou não se contratar preocupa vocês. com nada, Mas, só ó, se preocupa em comer. A Performance Buffet, ela vai desde a equipe completa pro seu casamento, pro sua festa de aniversário, ao simplesmente um churrasqueiro. Preciso de um churrasqueiro pra fazer. Aluguei uma chácara pra família. Só quero assar uma carne aqui. Tem churrasqueiro? Tem um churrasqueiro pra fazer. Só mão de obra churrasqueiro. Tem só um garçom pra servir a bebida pra nós? Tem só um garçom pra servir a bebida. Então, legal, é um leque de... Como fala? De opções. De opções. Que Então, incrível. Também. Ó, uma coisa que ele me ganhou, não fica com muito ciúme, hein, Rebeca? Mas o que você me ganhou é que você é um empresário em que não é aquele que manda fazer. Você é um líder mesmo. Deu pra ver na pequena frase que você falou ali, que você entende de como é feito cada coisa. Você tá presente em cada processo. Então isso é uma coisa que, assim, cara, tem valor em vocês, no que vocês estão fazendo, viu? Parabéns. Entender como que funciona o setor da cozinha, o atendimento do garçom, o atendimento da confeiteira, cara, sensacional mesmo. Parabéns. Falando de outro detalhe, né, da performance, o time, estrutura, como é que é lidar com isso pra vocês, né? Você falou que é mais família, né? A confeiteira é a sua mãe e o chefe de cozinha é seu pai. Isso. Como é lidar, como tem essa organização? É uma dúvida até pessoal minha, como que é por trás disso tudo, né? Essa organização. A organização, você fala referente a
a funcionar. Porque quando a gente é empresário, eu vi... funcionar sendo família. E nem só isso, mas... Você conhece o Lázaro? O que foi agente do Silvio Santos por muito tempo no SBT? Sei. É aquele da venda? Isso, é um grandão. Ele Sim. falou uma coisa que aquilo me captou muito, que é assim, a gente começa a subir os degraus do crescimento, a gente precisa de mais estrutura por trás da gente. Hoje vocês no nível que vocês estão e da onde vocês vieram, essa estrutura de vocês, como que é lidar com tudo isso e como você planeja lidar com tudo isso? Porque você já falou que você é um organizador minucioso, detalhista. Como é pra você organizar o que você já tem e o que você pretende organizar daqui pra frente, pra 2026? Cara, a gente tem... Já começou a acontecer esse ano, então. Eu sou contente. Já começou a acontecer porque realmente é isso. Conforme você vai crescendo, você precisa melhorar a estrutura. Então, a gente começou com a performance. Quando a gente criou essa logo, a gente morava numa kitnet, onde não cabia nem nós dois. Então a gente começou a trabalhar. Daí a gente começou, às vezes ficava umas coisas em casa. Eu falei, não tem espaço aqui pra nós, como que vai ficar uma caixa com descartável, por exemplo, com um guardanapo que tá aqui, não cabe, tá ruim. E começou assim. Aí depois eu comecei a pegar, porque a gente precisa, é muita coisa que leva. Então eu tenho a carretinha no carro pra colocar. Falei assim, aqui na kitnet tem uma garagem só pra caber um carro, o carretinho fica pra dentro ou fica pra fora. Um dos dois, falei, e agora? E assim foi indo. Então a estrutura automaticamente te puxa uma estrutura pra você ter, né? E aí hoje em dia, por exemplo, a gente está num lugar onde a gente tem um escritório para receber o cliente, fazer uma degustação com o cliente, fazer uma conversa mesmo sem compromisso ali, tomar um cafezinho, onde tem espaço pra gente guardar 3 carretinhas, a gente guarda se precisar, tem um estoque só do buffet lá, e com isso vem acontecendo. Então, por exemplo, daí vou entrando mais nessa parte que você diz da equipe e tudo mais, cada vez mais, realmente isso, uma das coisas que a gente, não só pelo serviço deles serem de excelência, tá? Porque a gente preza muito pela excelência. E os dois também, tanto quanto o pai dela, que é o chefe de cozinha, e a minha mãe, que é a confeiteira, eles são muito excelentes no que eles fazem. Então é sensacional. A gente é suspeita a falar, mas é sensacional o que eles entregam pra gente também. E é muito gostoso. Cada vez mais a gente fazer pedido pra eles. Porque basicamente a gente é cliente dele também, assim, né? Porque a gente manda, quanto que faz pra mim isso daí, quanto que fica, assim vai, né? E eles vão fornecendo pra gente e são o confeiteiro e o chefe de cozinha. Então, a gente tem cada vez precisando mais de uma estrutura, vem puxando essa estrutura. Aí esse ano agora a gente tá entrando num ponto que a gente tá olhando e fala, não estamos dando conta, não vamos dar conta, daqui a pouco, né? Vai ficar louco. Porque, cara, tem vezes que é 11 horas da manhã, ela tá louca comigo porque eu tô lá no computador montando contrato, montando orçamento. Então a gente tá chegando, agora a gente tá falando, a gente precisa de uma estrutura melhor. Então a gente precisa melhorar, arrumar aqui o ambiente para poder ter mais alguém para trabalhar com a gente. Para mim poder treinar alguém para fazer o mesmo que a gente faz. Porque senão a gente fica louco, não dá conta, tem que melhorar isso daí. Que legal, exatamente. cara. E sem as pessoas também, a gente não. Só o Gustavo e a Rebeca não vai, não tem como. Nunca foi. Só nós dois, não tem como. O Gustavo e a Rebeca ficar na cozinha, o Gustavo e a Rebeca servir, né? Então a gente tem aí uma equipe de bilhões que a gente gosta de falar, a gente tem né? Não é por nada, uma não. equipe de excelência. A gente chega a ter dias que a gente tem 4 eventos no mesmo dia. Uau. 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo acontecendo. Então, o que acontece? A gente tem os nossos líderes, né? Gerentes de festa, a gente tem o pessoal da cozinha, todo mundo certo. Então, todo mundo que já trabalha com a gente toda a festa. São literalmente pessoas que estão com a gente todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo eles estão trabalhando com a gente. É uma família já, né? Porque sábado e domingo é quando a gente faz festa, sábado e domingo. Então, automaticamente, eles estão com a gente. E, cara, sem eles desde o começo, a gente não seria o que a gente é hoje. A gente aprende muito até hoje com essas pessoas, né? Com as meninas que ficam na cozinha, com as meninas que ficam de garçom. Porque às vezes eles estão ali dentro, né? Às vezes quem tá dentro da cozinha, olha, desse jeito não funcionou, desse jeito funciona melhor.
a gente fala, vamos colocar em prática assim então. E até mesmo, né, o meu pai e a mãe dele, se eles não tivessem abraçado essa ideia com a gente também, né, Gu? A gente não sabe se ia ser tanto sucesso, os bolos que a gente entrega, as comidas que a gente entrega, porque foram, assim, uma das primeiras pessoas que apoiaram a gente, né? Sabe por quê, cara? Porque, por exemplo, a gente chega num churrasco, buffet de churrasco, a gente fornece tudo, carne, guarnição, tudo. Chega na guarnição, cara, eles vão olhar e falar, cara, que maionese sensacional. Não é simplesmente porque a maionese é Hellmann's, cara. É porque teve uma pessoa, um chefe de cozinha ali, muito bem qualificado pra fazer aquela maionese ali. Hoje é a segunda Cara, vez que você fala dessa maionese aí, cara. Vai ter que trazer aqui. Vou ter que experimentar. O bolo já tá aí, ó. Então, o bolo a gente já dá a hoje, mas essa maionese e o churrasco a gente vai ter que marcar. O bolo, poxa, e esse bolo? O bolo, nossa, tem um bolo que é sensacional. O carro-chefe. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Ela fala da risada porque eu falo isso pra todos os clientes nos meus áudios. Cara, o de ninho com geleia com morango. O azedinho da geleia com doce do ninho dá um contraste sensacional. Minha mãe vai ficar biruta por mesmo. isso agora. Ninho e geleia de morango? Ninho com geleia de morango. É muito bom. E é um bolo de autoria da minha mãe, a confeiteira. Ela que fez, ela que faz, e é o carro-chefe. Então, sem eles desde o começo entregando isso, não teria. Uhum. Sem eles na correria com a gente. Pô, o seu Paulo, chefe de cozinha, ele já é chefe de cozinha há mais de 20 anos. Então, muita coisa eu aprendo com ele ainda hoje. Porque muita coisa, ele é a pessoa que eu digo, por trás de todos os eventos não existe só o Gustavo e a Rebeca, tem o Paulo ali também. Porque do nada, às vezes é meia-noite, seu Paulo, tudo bom? Deixa eu falar pro senhor. Para esse evento, isso, aquilo, o que o senhor acha que a gente pode fazer aqui? Seu Paulo, o que o senhor acha desse cardápio? Porque, por exemplo, tem um casal que eles querem comida mineira, porque a história deles tem relação com Minas e tudo mais, tudo aquilo que eu puxo com o casal para fazer o casamento, o cardápio. Eu falei, dá um dia pra mim que eu já trago o seu orçamento, porque primeiro eu vou sentar com o chefe de cozinha ali e a gente vai ver um cardápio que vai atender do jeito que vocês procuram. Porque tem todos esses detalhes. E ele fala, é onde entra ele junto. Gustavo, o que você acha de a gente fazer isso? Vamos fazer isso, com isso, com esse vai dar um negócio sensacional, vamos montar pra eles, e assim vai, sabe? Então, sem os dois, sem a nossa equipe em si, em geral, uma das coisas que eu sempre digo, funcionário infeliz é funcionário que não entrega o resultado. E funcionário feliz é funcionário que entrega o resultado e mais um pouco. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente procura sempre, cara, a gente fala muito muito legal. O olho chega até a brilhar quando eu vejo ela falando assim, que, por exemplo, nesse casamento, o primeiro que a gente fez, uma das coisas que ela pegou e falou assim, gente, agora o mais importante de tudo, naquela reunião antes de começar, o mais importante de tudo, ela falando, antes, qualquer coisa, qualquer momento, não tá bem, não tá feliz, não tá trabalhando bem, tá passando mal, fala comigo que eu te substituo e a gente vai ver alguma coisa pra você ficar melhor. Tá passando mal? Vamos dar remédio, vai embora pra casa, primeiro a sua saúde, primeiro o seu bem-estar, depois o serviço que entrega aqui. Porque se você não estiver bem, você não vai entregar o que eu preciso. Se eu não vai entregar o que eu preciso, eu não vou estar feliz, o meu cliente não vai estar feliz, ninguém vai estar feliz. Então primeiro eu preciso resolver ali. O que eu tenho que resolver? O meu funcionário bem. Não só feliz, bem. Então, por exemplo, a gente até fala, eles até brincam, às vezes, e o chocolatinho na hora de ir embora, a gente dá um chocolatinho. Pô, não é um chocolatinho porque não é, tô pra adoçar a boca, não, pô, é porque eu quero que você sinta o prazer de trabalhar comigo. Não é você vem trabalhar, eu te pago e você vai embora, não. Eu quero que você tenha o prazer de trabalhar comigo. Porque você tendo o prazer de trabalhar comigo, você vai batalhar pelo meu sonho junto comigo. Porque esse sonho não vai ser só meu daí. Você vai construir o seu sonho junto ali com o meu sonho. Junto com o nosso sonho. Então, a gente vai crescendo junto. Então, é uma das coisas. Então, e tanto quanto o chefe, junto com o seu Paulo, que é chefe de cozinha, com a minha mãe. Eu vivo falando pra ele, às vezes a gente tá lá jantando na casa dele, né? Ela fala, seu Paulo, quanto que chega a aposentadoria mesmo? Senhor? Ele é neguinho, o que você quer saber da aposentadoria? Ele me chama de pretinho. E pretinho, por quê? Eu falo, não, seu Paulo, só querendo saber, né, mano? Você dá na carteira do senhor aí logo, tudo mais. Porque ele é chefe de cozinha em restaurante, né? Daí eu falei, seu Paulo, quando que vai aposentar? Logo. Aí a gente tem até essa brincadeira, mas, enfim, a gente, sem eles, a performance não seria o que é. Que legal, cara, que legal.
Qual foi o momento mais marcante de vocês? Agora mais pra gente dar um pouco de risada. Eu gostei que vocês riem bastante. As pessoas têm um estereótipo da gente que é empresário, de não, tem que ser sério o tempo todo, sério, 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 sério. E aí quando dá risada, o cara fala, o que é isso? Não tá dando risada? Então tá fácil. Não, mas tipo assim, qual foi o momento mais marcante de vocês? De alguma festa? Vocês falam assim, cara, esse aqui marcou a história da performance. Tirando o primeiro casamento, é claro, né? Que acho que foi sensacional. Olha, pra mim, não sei se é pra ele também, mas o casamento que a gente fez em maio, da Carol e do Lucas. A Carol, ela trabalhava comigo, numa escola que eu trabalhava, e ela confiou na gente sem conhecer o que a gente entregava. Confiou, fechou com a gente. Foi um casamento em outra cidade, em Caçapava. E aí a gente fez esse casamento e foi um sucesso total. E esse casamento, ele foi tão divertido, foi tão leve, e ele levou a gente ao maior evento que a gente já fez hoje. Então, assim, pra mim não é o mais marcante o evento que a gente fez em Osasco. É o evento que a gente fez em Caçapava, porque o evento de Caçapava trouxe o evento de Osasco até a gente. Pra mim, esse combo, esses dois eventos fazem esse combo. Eu acho que é isso mesmo. É até mesmo olhando pelo lado de que eu falo... Eu não sei porque esses dias eu tava conversando, eu tenho um pupilinho meu, eu tô treinando ele. Falei, mano, ó, tá vendo o que eu faço? Então, vamos lá. Ele vai aprendendo. Uma das coisas que eu falei pra ele foi isso. Eu falei assim, cara, se o cliente chegar pra você, ele precisa da sua mão de obra. Vamos supor, sua mão de obra vai ser assim, que você vai ter... O que você vai cobrar dele é R$50 ali. A gente vai fazer, a gente vai com todo o uniforme, com todo o equipamento, que vale mais do que isso daí, do que os R$50, e a gente vai entregar. Porque todo evento é evento. Qualquer tipo de festa é festa. Então, se é importante pra gente, é importante pra gente. E quando você começa a trabalhar com isso, a trabalhar desse jeito de entregar essa excelência em tudo, as coisas começam a retornar pra você do mesmo jeito. E isso foi... Eu não tô dizendo que foi um casamento pequeno, não. Foi muito grande. Foi 150. Foram 190 pessoas. 190 pessoas. Foi um casamento. Ela fechou comida, fechou bar também. Em outra cidade, outra né? cidade. Foi muito da hora mesmo trabalhar nesse casamento. Mas a gente nunca imaginava que aquele casamento ia trazer pra gente um evento de quase 1.000 pessoas em Osasco, uma marca internacional. Que foi a Zomo. A gente falou, meu Deus... Cara. Por quê? Porque naquele casamento tinha uma pessoa que representava a marca, que trabalhava para a marca, e ela adorou o nosso serviço, ela adorou o nosso atendimento, ela conhece muitos outros buffets, só que ela adorou o nosso atendimento, a nossa conversa do início ao fim, que não é só o que você serve ali, é o atendimento também, tanto comigo como cliente ali no final, e assim vai. Ela falou assim, eu sei que vocês são capazes de fazer esse evento, vamos fazer? Você quer fazer? Eu falei assim, eu quero. Pois daí a Rebeca, ela no fundo, meu Deus, amor, meu Deus. Eu ficando louca por trás do Gustavo, Cara, as pessoas não tem noção. Nesse evento teve um dia que eu tava arrumando as coisas e tal. Assim, cadê a Rebeca, velho? Cadê a Rebeca? Aí eu fui lá no quintal, ela tava lá fora, chorando. Desabando de chorar. Eu tava muito cansada. Porque foram 800 pessoas nesse evento. Então era muita coisa que a gente tinha que resolver. 900 e meu... Foi uma equipe de mais de 40 pessoas pra lá com a gente. A nossa equipe. A gente tirou eles daqui, estava até, levou eles lá pra Osasco. E eu tava chorando, falei, Gu, eu tô cansada, eu preciso chorar um pouco. Então foi um evento muito marcante. A gente sabe que a gente é capaz, mas a gente nunca tinha feito um evento desse tamanho. E quando a gente falou, cara, tá aqui. Só que daí é aquela coisa, a gente tá com nenhum ano aqui de empresa. Meu Deus, eu queria fazer esse evento, mas eu achei que fosse vir quando a gente já tivesse ali andado mais um pouquinho, né? Mas, meu Deus, Senhor, eu sei que eu peço pro Senhor, meu Pai, ó, desse jeito. E ele entregou, e a gente foi, cara, a gente foi com todos com os dois pés, com tudo, e a gente foi muito louco. A equipe, porque lidar com pessoas já é complicado. Você tem uma equipe freelance, é complicado. Porque, cara, às vezes acontece, você imagina, se em 10 pessoas numa equipe, às vezes acontece de um faltar comigo e eu ter que colocar outro no lugar de última hora, imagina com 40, né? Foi 42 pessoas. 42 pessoas, mas a gente 44. Então, o que aconteceu? Na semana, tava a equipe fechada já, na semana do evento. Aí, no meio da semana, ela olhou e falou assim, Gu, eu vou mandar 42 mensagens hoje, 42 mensagens amanhã, 42 mensagens no dia.
A gente ia sair com o busão fretado aqui 4 horas da manhã. Pra chegar lá umas 7h30. Pra entregar o evento 3 horas. Porque a gente queria chegar bem antes, chefe de cozinha, que a gente chegar bem cedo. Pra preparar tudo e ficar mais tranquilo. Conseguir preparar com calma. Aí a gente... E ela ligou, começou a mandar mensagem, ligar. Daí, no primeiro dia ligou, não, todo mundo ok, eu vou. No outro dia ela mandando mensagem ligando, ok, eu vou. Aí no terceiro dia, 3. Ah, eu não vou conseguir. Que era o dia do evento. No dia do evento, daí eu falei, meu Deus, falei, Rebeca. E tipo, isso era 10 horas da noite e a gente ia sair no outro dia 3 horas da madrugada. Falei, nossa, 3 pessoas, o que nós vamos fazer agora? Porque acontece, como o evento era grande, eram 2 galpões muito grandes. Então a gente dividiu, tinha coluna nos galpões, a gente dividiu, ó. Aqui, nesse setor aqui, vai ficar garçom X e garçom Y. Vocês só vão limpar e abastecer aqui. Nesse outro aqui, assim. Então, se faltou 2, faltou aqui ficou vazio. O que eu faço? Vai sobrecarregar do lado? Não pode. Aí a gente já conseguiu outra pessoa. Aí eu peguei e falei assim, não tô confiante, cara. Tá a equipe completa agora, mas eu falei, vai chegar alguém na hora e não vai aparecer na hora daqui do encontro. Falei, se daí eu fui e liguei pra um contato de um carinha que eu tinha ainda que não tinha ido pra festa. Falei, mano, seguinte, você passaram o seu contato, você quer trampar? Amanhã tá? Ele falou, quero. Eu falei assim, então, é o seguinte, não tenho espaço pra você na equipe, aqui minha equipe já tá fechada, mas eu sei que amanhã vai faltar alguém e eu vou ligar pra você 3 horas da manhã e eu vou buscar você na sua casa. Então você fica acordado esse horário, fica com o celular ativo pra me ligar pra você ir aí e eu te buscar? Não, demorou, mano. Eu falei assim, então tá bom. No outro dia, 3 horas. A Regu, tá faltando pessoas X, eu falei, também. Falei, irmão, tô indo aí te buscar, beleza? Uau. Que time, cara. Mano, cheguei, peguei ele, chegamos a tempo, subimos pro busão e fomos. Busão carregado, 500 toneladas de comida. Nossa. 500 quilos. Não, 500 quilos, quase 1 tonelada. 500 toneladas. 500 toneladas. 500 quilos de comida. Cara, é muita comida, velho. Muita comida. Muita coisa. Mas enfim, a equipe foi completa. Mas por quê? Porque a gente teve os detalhes dela nessa parte de se preocupar e falar, cara, a gente tem. E então é muito minucioso essas coisas. Então, esse casamento foi um marco muito grande pra gente. Porque esse casamento levou a gente num evento grande, num evento enorme. E o evento da Zomo foi o maior evento que vocês fizeram pela performance. Foi, até agora. Até agora, né? Até agora. Bom frisar isso, né? Até agora. De uma vez, assim, com quantidade de pessoas. Não, foi o maior, sem comparação. Que sensacional. Não é? Porque até então a gente tinha feito festa para 200 pessoas. Aí vem um de 900, do nada não, né? por aí. Preparado, né? Foi preparado, A gente faz, outros grandes que a gente faz por exemplo, acaba dando 1.000, 2.000 pessoas, mas por exemplo, a Unital. Eles fecham com a gente 5 dias na semana com café. Cada dia vai ter 200 pessoas ali. Então é picado, né? Entendi. Mas acaba sendo um trabalho grande ali também. Bom, chega a hora do podcast que eu menos gosto, que é a hora que ele tem que acabar. Mas vou abrir esse espaço para vocês falarem um pouquinho da performance, falarem com delicadeza. Não pra mim, porque já me convenceram mais do que o suficiente. Mas pra quem tá assistindo vocês hoje, pra quem ainda não olhou o Google, né? Pra quem ainda não olhou o Google e tá assistindo só esse aqui, ó, o primeiro contato, o que vocês podem falar pro cliente de vocês? E futuros clientes, né? Bom, como vocês viram aqui, nós somos Gustavo e a Rebeca. Estamos aí há um pouco mais de 1 ano com a Performance Buffet, entregando não só comida, mas também realizando sonhos, fazendo parte dos sonhos das pessoas. E esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade. É entregar o seu sonho, fazer parte do seu sonho, performar com excelência. E quem quiser uma degustação, quiser conhecer um pouco o que a gente trabalha, a gente oferece isso também. A gente entrega até a casa dos nossos clientes, futuros clientes, um kit de degustação, uma caixa com um pouquinho de cada daquilo que a gente oferece, daquilo que ele escolhe do cardápio. E é isso, a gente está aqui crescendo cada vez mais, errando, aprendendo, caindo, levantando, mas sempre entregando primeiramente para Deus. Hoje, conhecendo o cabeça e o corpo, o que vocês... Eu pergunto isso para todo mundo que vem aqui, porque é uma pergunta que fizeram para mim uma vez e eu não soube responder de primeira. Eu levei uns 3 dias para responder isso, porque eu pensei mesmo. Se fosse para definir vocês, se fosse para mim definir vocês, eu já tenho definido em uma palavra. Mas para vocês, o que define vocês, assim, em uma palavra ou em uma frase curta? O que define a performance hoje? Além de cuidado, detalhes e, Deus na frente. Eu acho que a performance, em uma frase pequena, é um sonho que se realiza aos poucos a cada dia. Uau. Sensacional.
Sensacional. Uhum. Bom, puxando pro fim, esse foi mais um episódio do Nation Cash. Um episódio diferente de tudo que a gente já teve até agora, marcando aqui o que traz realmente sucesso. Acreditar em um propósito, acreditar em um sonho, como vocês fizeram, e colocar alguém na direção dele, que é Deus. Agradeço ao Gustavo, foi uma honra, a Rebeca, Prazer, foi uma honra ouvir de vocês o que a performance entrega e o que ainda vai entregar. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam, avaliem no Google a performance. Por favor. É a primeira coisa que vai aparecer para vocês. Não esqueçam, Ó, avaliem. pesquisar buffet. Quem pesquisa buffet aqui, isso é trabalho da Persiga, tá, gente? Trabalho da Persiga. Se você pesquisar buffet, tá em qual? Como pode que eu olho? Essa aqui? Pesquisar buffet no Google. Se você tá aqui em Taubaté, pesquisar buffet no Google, o primeiro, B-U-F-F-E-T, o primeiro que vai aparecer lá, um dos primeiros é Performance Buffet, graças ao trabalho da Persiga. E também a avaliação dos nossos clientes, muito obrigado, porque isso ajuda muito a gente a chegar até outros clientes e mostrar um pouco do nosso serviço e a qualidade. Que legal. Bom, tá aí toda essa experiência da Buffet Performance, né, da Performance Buffet e Eventos. Agradeço mais uma vez vocês e eu encerro esse episódio do Nation Cash trazendo essa reflexão para vocês. Trazendo para vocês que todo sonho é possível com um propósito e com quem está guiando ele seja alguém certo. Um abraço e até o próximo. É isso.